Olá, turma querida, turma do quinto ano, tudo bom com vocês? A tia Leidiane espera que todos estejam bem, todos estejam com saúde plena, todos estejam bem resguardados. A tia Leidiane vai iniciar o vídeo, a nossa aula de hoje, explicando como será a nossa proposta de rotina para o dia de hoje. Gente, hoje nós iremos fazer a correção da avaliação de português, no qual essa avaliação ela foi proposta para vocês semana passada. Vocês lembram que semana passada foi uma semana avaliativa, no qual cada dia da semana vocês estavam fazendo avaliações referente às disciplinas estudadas. E a nossa avaliação de português ela foi na segunda-feira, do dia 18, não foi assim? Então, hoje nós iremos fazer a correção desta avaliação que vocês fizeram. Só que tem um detalhe, gente, um detalhe muito importante. Nós iremos corrigir apenas a avaliação, ela foi 10 questões, contemplando alguns descritores, no qual foram 10 questões, não foi isso? Mas nós iremos corrigir apenas 5 questões, tá certo? E na nossa próxima aula de português, que será amanhã, nós corrigiremos mais 5. Ou seja, hoje nós vamos corrigir apenas 5 questões. Então, como a tia Leidiane já havia explicado no grupo, a tia Leidiane já pediu para vocês abrir o cadernozinho de vocês na folhinha onde vocês fizeram a avaliação, para vocês conferir, corrigir se vocês fizeram certo ou errado, tá certo? E se tiver acertado, 10 para vocês. Se tiver errado, não tem problema, vocês vão aprender o porquê que vocês erraram, tá certo? E entender, compreender. Por isso que é importante eu sempre fazer a correção das minhas atividades, das avaliações, ok? E hoje nós vamos começar trabalhando quatro descritores, que vai ser o descritor 13, descritor 14, descritor 15 e descritor 19. Esses descritores foram contemplados lá na avaliação que vocês fizeram. E esses descritores, eles estão da primeira à quinta questão. Vamos lá? Todos estão com o seu caderninho aberto. Vai aparecer aqui no vídeo, nós vamos iniciar com a primeira questão. Na primeira questão, gente, nós vamos estar trabalhando o descritor 13, certo? A tia Leidiane vai aparecer aqui embaixo o texto no qual nós vamos ler. A tia Leidiane vai ler para vocês e vocês irão acompanhar. Em seguida, a tia Leidiane vai explicar o descritor 13, que é o que foi contemplado na questão. Tá? Agora, meus amores, a tia Leidiane vai ler o texto para vocês, no qual vai aparecer aqui embaixo para vocês acompanhar, tá certo? Vamos lá? Papo furado. O dente de Ana estava mole, nheco, 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 pra lá e pra cá. Mas como era um dente teimoso, não tinha jeito de cair. Nem amarrando linha, prendendo na porta e batendo com toda a força. Bum! O danado se arrancava, nem assim. O dente caiu quando ele bem quis. Logo no primeiro dia de aula, quando Aninha comia uma bala. Puxa vida! E era justo o dente da frente. Daí todo mundo entrou na classe e a professora chamou assim: Ana. Quem é Ana? Só quando viu a turma inteira de olhão pregado nela, Aninha espichou a mão e fez de boca fechada para ninguém ver a banguela. Aí, a tia Leidiane fez a leitura do texto
tá certo? E agora nós vamos trabalhar nesse texto o descritor 13, que vem ser na primeira questão. O que é o descritor 13? O descritor 13, gente, é localizar informação explícita no texto. Ou seja, a informação ela está lá dentro do texto. A pergunta, ó. De acordo com o texto, o dente de Ana caiu quando ela. Então, de acordo com o texto, então estou trabalhando aí o descritor 13, que a informação está explícita, está lá dentro do texto. Quando foi que o dente de Ana caiu? Certo? A pergunta é, de acordo com o texto, o dente de Ana caiu quando ela A. Amarrou uma linha. B. Bateu com força. C. Comia uma bala. Ou D. Prendeu na porta. Quando foi que o dente de Ana caiu? Então, gente, a resposta correta foi quando Ana comia uma bala, não é? Tem lá nessa passagenzinha aqui, gente, ó. O danado, o dente caiu quando ele bem quis. Logo no primeiro dia de aula, quando Aninha comia uma bala. Então, descritor 13, a resposta, a informação está lá dentro do texto, certo? Alguém acertou essa questão? Vamos para a questão 2. Identifique no texto acima as onomatopeias presentes e copie abaixo. A tia Leidiane já explicou em vídeos anteriores o que era onomatopeia. São os sons que as palavras elas fazem, emite. A tia Leidiane deu até alguns exemplos. No texto aí, quais são as onomatopeias presentes? Vamos lá. Nheco-nheco, bum, né? Então, essas são as onomatopeias presentes no texto, ok? Vamos para a questão 3, que nós vamos trabalhar o descritor 14. A tia Leidiane vai ler para vocês o texto 3 e depois a tia Leidiane vai explicar o que vai ser o D14, tá certo? Vamos lá. E agora, gente, nós vamos para a questão 3, né? A tia Leidiane vai ler o texto para vocês. O texto era o seguinte: o leão e as outras feras. A tia Leidiane quer que vocês acompanhem, tá bom? Certo dia, o leão saiu para caçar junto com 3 outras feras. E os 4 pegaram um veado. Com a permissão dos outros, o leão se encarregou de repartir a presa e dividiu o veado em 4 partes iguais. Porém, quando os outros foram pegar seus pedaços, o leão falou: calma, meus amigos. Este primeiro pedaço é meu, porque é o meu pedaço. O segundo também é meu, porque eu sou o rei dos animais. O terceiro, vocês vão me dar de presente para homenagear a minha coragem e o sujeito maravilhoso que eu sou. E o quarto, bom, se alguém aí quiser disputar esse pedaço comigo na luta, pode vir, que eu estou pronto. Logo, logo a gente fica sabendo quem é o vencedor. Moral: nunca forme uma sociedade sem primeiro saber como será a divisão dos lucros. Fonte: Fábulas de Esopo, São Paulo, Companhia das Letras, 1994. Então, nós observamos aí que esse texto é uma fábula, né? Apresenta o personagem principal logo no início, né? Logo no título. Tem a moral bem explícita e dá para mim compreender de acordo com as características do gênero. Vamos para o descritor. Nesse texto, nesta questão, na questão 3, eu vou trabalhar o descritor 14. O que vem a ser o descritor 14? Inferir informação implícita no texto.
O que é isso? Inferir a informação implícita no texto. Gente, a informação explícita é aquela que eu vou ver, tá lá dentro do texto. A implícita não tá no texto, mas quando eu leio, eu vou compreender a resposta. O inferir implícita é a minha compreensão de acordo com o sentido do texto. Na questãozinha 3 tinha dizendo assim, ó. De acordo com o texto acima, pode-se concluir que a intenção do leão era. Qual era a intenção do leão? Dá para me compreender a partir do momento que eu leio que a intenção do leão era o quê? A. Caçar sozinho na floresta. B. Ficar com a presa inteira para si. C. Repartir igualmente a presa entre os amigos. Ou D. Ser o rei de todos os animais. Gente, qual era a intenção do leão? A intenção do leão era ficar com a presa inteira para si. Por quê? Aí no texto ele diz assim: o primeiro pedaço vai ser meu, não é? O segundo pedaço vai ser meu também, porque eu sou o rei da floresta. O terceiro pedaço vocês vão dar para mim, em homenagem por eu ser maravilhoso. Ele explica lá as características dele. E o quarto pedaço ele pede para disputar com os outros animais, já com a intenção de sabendo que ia ser dele também, porque ele era o rei da floresta, né? Então ele era mais valente, mais feroz do que os outros animais no qual foram caçar junto com ele. Então a intenção dele aí era ficar com a presa apenas para ele e não dividir com os demais colegas. Então a resposta correta seria o item B, não é? Questão 4. A tia Leidiane vai ler para vocês o texto agora da questão 4, tá certo? Vamos lá. O cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sobre a pena de 8, em um certo ponto o burro parou e disse: Não posso mais. Essa carga excede as minhas forças, e o remédio é repartirmos o peso igualmente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou numa gargalhada. Ingênuo, quer então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? O burro gemeu. Egoísta, lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arruma as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe chicote em cima sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem o mandou ser mais que o pobre burro? E não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo da carga em excesso. Tome, gema. Drobado agora. Então, nesse texto aí, gente, nós vimos trabalhar também outra fábula, não é? Vamos lá. Nesta questão aí, eu vou estar trabalhando o descritor 15, que é inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Lá a perguntinha era o seguinte, ó. Nesse texto, no trecho, esta carga excede as minhas forças, que está lá na linha 4. O termo destacado pode ser substituído por... Então,
Aí eu tô trabalhando o descritor 15, porque quer saber o significado de uma palavra ou expressão. No caso aí, quer saber o significado da palavra excede, exceder. Lá no texto ia ter o sentido de quê? A. Abandona. B. Engana. C. Engrandece. Ou D. Supera. Dá também uma dica, ele diz assim, ó, lá na linha 4. Então, para me compreender melhor, eu tenho que ir para a linha 3, linha 4 e linha 5, para me compreender o contexto e saber o significado daquela palavra no texto. A tia Leidiane vai ler para vocês, tá certo? Linha 3, linha 4 e linha 5. Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso igualmente. 6 arrobas para cada um. A palavra excede, gente, ia ter o sentido de quê? Ia significar o quê? Então, a resposta correta seria o item D, né? Supera, ou seja, a carga superava as forças do burro. Ou seja, a carga era maior do que o pobre do burro poderia levar. Então, a resposta certa seria o item D. Vamos lá para a quinta questão. Tem um outro textozinho no qual a tia Leidiane vai ler para vocês. E nós vamos estar trabalhando nessa questão aí, na questão 5, o D19. Muito conhecido por vocês, mas vamos primeiro ler o texto, tá bom? Acompanhe. Luz, cor e forma. Você já viu como é feito um quadro? Muitas vezes o pintor faz vários rascunhos antes de espalhar as tintas à tela. Para isso, usa carvão sobre o papel. Quando chega a hora de ir para a tela, mais uma vez o carvão é usado para desenhar as linhas principais do quadro. Mas tudo isso é só um ensaio. É com as tintas e o pincel que a pintura vai tomar forma. E são as tintas que darão os 3 efeitos necessários a uma boa tela: luz, cor e forma. Vários temas podem ser pintados num quadro, uma paisagem, um objeto, uma pessoa ou qualquer outra coisa que inspire o pintor. Ou ainda pode ser apenas uma mistura de cores na tela, de acordo com a criatividade do artista. De qualquer modo, quando o pincel molhado de tinta toca na tela, ele ao mesmo tempo traz uma cor e determina uma forma, um pingo, um risco, uma curva. A luz é muito importante, principalmente quando se está pintando paisagem ou retratos. Como conseguir esta luminosidade? Não dá para colocar uma lanterna atrás do quadro, para que ela possa ter luz, não é? Se bem que tem tanto pintor maluco por aí, a impressão de grande luminosidade é conseguida pela mistura de cores: laranja, vermelho, branco, azul, claro, amarelo. Assim é possível alcançar toda a beleza luminosa de cena, como uma moça de sombrinha ao meio-dia, uma rua no dia de verão, um moinho ao sol. Aí nós vamos trabalhar nesta questão 15 do descritor 19, que é distinguir um fato de opinião. No caso aí, na questão 5, está me perguntando qual é o fragmento do texto que revela uma opinião do autor. Qual é a passagem, o fragmento, o trechozinho que vai expressar uma opinião do autor? Ah, tia, assim, se bem que tem tanto pintor maluco por aí. B. A impressão de grande luminosidade é conseguida pela mistura de cores. C. É com as tintas e o pincel, vai tomar formas. D. Para isso, usa carvão sobre o papel. Então, qual desses trechos aí vai estar dando uma opinião do autor? A opção correta seria o item A, né? Se bem que tem tanto pintor maluco por aí. Ou seja, ele está dando a opinião dele em relação aos pintores, né? Que os pintores eles podem usar suas diversas criatividades
para se fazer a sua pintura. Então, a resposta correta seria o item A, não é? E aí, vocês, quem foi que já acertou já até a quinta questão todas, meus amores? Tia Leidiane espera, assim, que tenha ficado clara essa correção. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E agora, tia Leidiane, amanhã nós iremos corrigir o restante da avaliação, tá bom? E agora, a nossa proposta para a nossa aula de hoje, após a correção, é vocês fazerem uma atividade de acordo com os descritores que foi contemplado da primeira à quinta. No caso, foi o descritor 13, descritor 14, descritor 15, descritor 19. Vocês vão fazer uma atividade relacionada a esses descritores, tá bom? Para ficar mais fácil compreender, para vocês aprender ainda mais, tá certo? Façam a atividade de vocês. A tia Leidiane vai estar aguardando até 5h30, 6 horas, ok? Outra coisa que a tia Leidiane, 6 horas nós vamos fazer a correção desta avaliação.